Estamos comentando aqui, vamos ver se a sua imagem está melhor. Melhorou bem. Estamos comentando a propósito das sondagens que o seu partido fez a partir de uma pesquisa encomendada ao Instituto Paraná Pesquisas a respeito de alternativas eleitorais, né? E a Michele ficou bem posta nessa pesquisa, num tete-a-tete com o presidente Lula, está ali numa situação de empate técnico. O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, embora numa situação um pouco pior do que a Michele, também está muito bem posto. O que eu queria saber do senhor, senador, o senhor disse a nós aqui numa entrevista no ano passado que o senhor considerava que o Tarcísio de Freitas, por ser governador de São Paulo, era o primeiro da fila nas opções da oposição para 2026. Parece que o Tarcísio de Freitas já não está tão convencido de que é conveniente para ele disputar 2026 como candidato a presidente, talvez seja candidato à reeleição em São Paulo, e o senhor, ao que tudo indica, está explorando alternativas. O senhor acha realmente que a Michele Bolsonaro é uma alternativa para a direita brasileira? Olha, Josias, o que eu considero? Nós estamos com essa situação de inelegibilidade do presidente Bolsonaro, uma situação que nós não concordamos, eu espero que isso ainda tenha condições de ser revisto, mas nós temos que preparar a alternativa. E o que a pesquisa demonstrou, acima de tudo, é que qualquer candidato, daqueles todos que foram colocados, tem viabilidade eleitoral. Porque o Lula, em qualquer cenário, contra um candidato do Bolsonaro, não passa de 44%. É o teto do presidente Lula. Até contra mim, que sou um senador de um estado pequeno, a diferença fica de 44 a 29, que é uma coisa impressionante isso, desde que eu tenho o apoio do presidente Bolsonaro. Então, todos os candidatos, Ratinho, Zema, Tereza, Caiado, Tarcísio e Michele, são candidatos extremamente viáveis. Qual é a força maior do Tarcísio, do meu ponto de vista? É porque o Tarcísio, além de estar com apenas a 2 pontos do presidente Lula, ele tem um diferencial que tem uma rejeição muito menor do que a maioria dos candidatos. E do eleitorado que é volúvel numa eleição presidencial, que a gente nota, porque 43% do eleitorado vota na esquerda, independente de quem seja o candidato, e 43% votam na direita, independente de quem são os candidatos. Esse eleitorado se concentra mais em São Paulo, Minas e no sul do país, que é um eleitorado que pode, por conta do tamanho de São Paulo e por conta, principalmente, da força eleitoral que o Tarcísio se transformou no estado de São Paulo, ser o candidato mais viável, além de uma rejeição muito menor do que os outros candidatos, que o presidente Lula. O Tarcísio tem uma rejeição em torno de 17% a menos do que Lula. É impressionante isso. E numa eleição dessa tão disputada, isso é um fator e um grande diferencial. Agora, Acha eu então que insisto ele na está. pergunta, né? Na hipótese de o Tarcísio decidir, vou concorrer aqui à reeleição em São Paulo, o senhor acha mesmo que Michele Bolsonaro, cujo pensamento é desconhecido, afora as ideias sobre religião, que ela costuma tornar públicas muito frequentemente, ninguém sabe o que pensa a Michele Bolsonaro sobre os grandes problemas nacionais, né? O senhor acha que realmente ela é uma alternativa presidencial para a oposição de direita? Não tenha dúvida, porque a Michelle, em agosto do ano passado, ela tinha menos da metade da intenção de voto de Lula. Em janeiro, ela estava a 7 pontos do Lula. E agora ela está a 1 ponto do Lula. Então, ela tem uma empatia muito grande com o eleitorado, talvez uma das melhores oradoras que tem aqui no nosso país. Ela tem uma capacidade de comunicação impressionante. É um nome, e eu acho que é um nome. Eu sei que existe muito o preconceito contra a mulher no nosso país, mas quem sabe não está na hora de uma mulher assumir o comando do país. Se a dona Michelle for escolhida pelo presidente Bolsonaro, contará com o nosso apoio. Aí que tá, né, senador? Você está falando até esse ponto que para mim é muito caro, com certeza, né? A história das mulheres na política e abrir essa frente. No entanto, até às vezes a forma como o próprio ex-presidente falava da Michelle nesse sentido, né? Dizendo que ela não tinha interesse. Isso está sendo conversado internamente? O senhor mesmo já conversou com Não. Michelle e com Bolsonaro? O próprio Bolsonaro aceita essa possibilidade de Michelle ser candidata à presidência? Eu acho que se a eleição fosse hoje, o nosso candidato seria o Tarcísio. O Tarcísio por conta do eleitorado de São Paulo, por conta do exemplo que ele está
acontecendo em São Paulo. Tarcísio, quando voltou das eleições eleito, eu tive uma conversa com ele e eu fui bem claro: Tarcísio, você é um nome fortíssimo para 2026. Lógico que você tem que ter o apoio do presidente Bolsonaro, o presidente confia em você, você só não pode cometer 2 erros. O primeiro é brigar com o presidente Bolsonaro. Você viu o que aconteceu com o Dória. Só quem tem liderança pela direita do nosso país hoje é o presidente Bolsonaro. E o segundo é você não cometer o mesmo erro que os 3 governadores de São Paulo cometeram, que foi no dia seguinte das eleições, se lançaram o candidato a presidente passando uma imagem para São Paulo, que São Paulo era um trampolim para a presidência. São Paulo não pode ser trampolim, São Paulo tem que ser um exemplo. Então, pode ter certeza que o Tarcísio não será candidato antes de 2026, é uma decisão que cabe a ele, lógico, mas principalmente ao apoio do presidente Bolsonaro. Quem vai decidir o nosso candidato é o presidente Bolsonaro, por conta da sua força eleitoral, mas se fosse hoje, era ele. A dona Michele tem trabalhado, tem feito um trabalho enorme pelo país afora, é uma grande eleitora pelo Brasil inteiro, mas o foco dela, se fosse hoje, ela seria candidata ao Senado pelo Distrito Federal, não tenho dúvida quanto a isso. Senador, o senhor falou a respeito desse contexto, né? Falou que os candidatos ligados ao bolsonarismo, neste exato momento, seriam bastante competitivos com relação ao presidente Lula, e a gente está num momento em que o governo federal teve uma baixa na avaliação, teve uma baixa na aprovação, inclusive no jeito de Lula governar. Como é que o senhor avalia, neste momento, o governo Lula? Olha, eu estou impressionado com o derretimento, o enfraquecimento da imagem do presidente Lula, principalmente até no Nordeste. Eu sou de um estado aqui, do Piauí, que deu a maior maioria para o Lula no país proporcionalmente. E ontem eu tive em Picos, daqui a pouco eu estou indo para o Maranhão, hoje vai ser o dia aqui filiando o prefeito, e as pessoas estão impressionadas com o derretimento do Lula aqui. A sensação que o Lula tem no Nordeste hoje é que ele só dialoga com a miséria. Então, para isso, ele precisa que a miséria prospere no Nordeste. As pessoas aqui no Piauí dizem: olha, o Lula quer que o meu Piauí fique eternamente miserável, para que ele possa ter essa força eleitoral permanentemente. O estado do Piauí está cansado de que grande parte da população, a única herança que fique para a população é o Bolsa Família. Mais da metade da população aqui recebe Bolsa Família e não tem carteira assinada. Então, essa realidade de pessoas que historicamente confiaram no PT, confiaram no presidente Lula, e com tudo aquilo que ele prometeu picanha, prometeu cerveja, prometeu que as pessoas iam voltar a andar de avião, prometeu que as pessoas melhoraram de vida, e hoje passou a imagem que o Lula que está aí foi um Lula que veio só para cuidar da companheirada, criar cargos para a companheirada, assaltar as nossas estatais. Você está vendo os prejuízos enormes. As pessoas estão vendo hoje com a internet, por mais que a grande parte da mídia brasileira tente passar o pano nesse governo, as pessoas estão vendo a realidade do seu dia a dia, que ele prometeu que as pessoas comessem picanha e hoje não estão conseguindo comprar nenhum arroz com feijão. Então, existe uma frustração muito grande do eleitorado com o presidente Lula. E eu não acredito que ele tenha capacidade hoje de reverter essa situação até 2026.